Eu joguei fora todas as suas coisas. Você nem precisava daquela mobília cafona, né? Foi a primeira coisa que minha irmã disse quando voltei para casa depois de pisar na minha cidade natal pela primeira vez em 6 meses. Meu nome é Tracy, tenho 35 anos e trabalho como gerente de marketing em uma grande empresa de tecnologia americana. 6 meses atrás, finalmente realizei um dos meus sonhos de vida, comprei minha própria casa novinha em folha. Mas, antes mesmo de ter tempo de aproveitar totalmente aquela felicidade, minha empresa me designou para um posto de 6 meses em Singapura. Era uma oportunidade incrível para a carreira, impossível de recusar. A única preocupação era deixar minha casa totalmente vazia. Depois de pensar um pouco, decidi conversar com minha mãe e, eventualmente, dei a ela uma chave reserva, só por precaução. Você sempre foi tão responsável, Tracy. Não se preocupe com a casa. Foque apenas no seu trabalho. Agradeci sinceramente pela gentileza, cheia de esperança, enquanto deixava os Estados Unidos rumo a Singapura. A vida no exterior era acelerada e empolgante. O tempo passou voando. O trabalho andava bem, e, à medida que a data do meu retorno se aproximava, recebi uma mensagem curta da minha mãe que fez meu estômago revirar. Sua irmã se divorciou. Está passando por momentos difíceis. Para ser honesta, minha irmã e eu nunca nos demos muito bem. Ela sempre foi emocional, impulsiva e rápida em culpar os outros pelas consequências de suas próprias decisões. Então, quando soube que ela estava se divorciando novamente, grávida do quarto filho, minha primeira reação foi mais de resignação do que de surpresa. Claro que os filhos dela, meus sobrinhos e sobrinhas, eram totalmente inocentes. Pensar neles fazia meu coração doer, mas, no fim das contas, ainda era problema da minha irmã. Eu não tinha nem necessidade nem obrigação de me envolver. Mas esse limite seria ultrapassado com uma facilidade chocante, mesmo eu estando do outro lado do mundo. A segunda ligação da minha mãe não veio para pedir nada. Veio para me informar. Sua irmã não tinha para onde ir. Então decidimos que ela vai ficar na sua casa por um tempo. A voz dela estava alegre, quase orgulhosa, como se tivesse feito uma grande descoberta. Como assim? Na minha casa. Você não pode decidir isso sozinha. Meu protesto não a abalou nem um pouco. Do que você está falando? Eu tenho a chave reserva e você nem está aí. Vocês são irmãs. É natural se ajudar em momentos de necessidade. Na superfície, podia até parecer razoável, mas, na prática, era chantagem moral, uma exigência para que eu sacrificasse minha propriedade e minha privacidade em nome da família. Ainda assim, eu não compreendia totalmente a gravidade da situação. Na pior das hipóteses, imaginei minha irmã dormindo no sofá da sala por algum tempo. Sabendo da personalidade dela, isso já seria insuportável. Mas, por enquanto, não havia escolha a não ser suportar. A realidade, porém, se mostrou muito pior do que eu poderia imaginar. Alguns dias depois, uma amiga do bairro me ligou por vídeo e me deu a primeira amostra do desastre se desenrolando na minha casa. Tracy, tem um caminhão de construção parado na sua frente e estão descarregando móveis de bebê. Você está fazendo alguma reforma? Senti o sangue sair do meu rosto e liguei imediatamente para minha mãe. O que está acontecendo na minha casa? Reforma? Mesmo assim, ela soava calma. Ah, sua irmã vai ter um bebê em breve, né? Então decidimos transformar seu quarto em um quarto de bebê. Fiquei tonta de raiva. Meu quarto. É minha casa. Mas minha mãe disse. Não fique tão preocupada com detalhes. E desligou. Corri para casa o mais rápido que pude. A casa que deveria ser o símbolo do meu sucesso, meu santuário pessoal, estava ali diante de mim. Mas, no momento em que abri a porta da frente, a cena que me recebeu me fez questionar se eu não havia entrado no lugar errado. Um carrinho de bebê estava abandonado no corredor. Uma bolsa de fraldas jazia espalhada pelo chão, e o ar cheirava a leite em pó e talco. Quando abri a porta da sala, o choque só aumentou. O sofá italiano que eu havia escolhido com tanto cuidado havia desaparecido, substituído por brinquedos espalhados e desenhos de giz de cera borrados nas paredes. Em pânico, corri para o quarto e congelei. O que vi era um pesadelo. As paredes estavam pintadas de um rosa choque ofuscante.
Um móvel barato em forma de estrela balançava do teto. O chão estava coberto por tapetes de atividades com estampas de animais. E, no meio daquele horror, embalando um bebê que eu nem a conhecia, estava nada menos que minha irmã. Ah, você voltou. Foi a primeira frase dela para mim depois de 6 meses. Sem surpresa, sem alegria. O que é isso? Por que você está aqui? Onde estão meus móveis? Ela suspirou dramaticamente, como se eu fosse irracional, e repetiu as mesmas palavras com que me recebeu. Eu não tinha para onde ir depois do divórcio. A mamãe me deu a chave. Somos família. É natural se ajudar, certo? A falta de vergonha dela fez minha raiva explodir. Sem dizer mais nada, virei e fui direto para a casa dos meus pais para confrontá-los. Meu pai apenas franziu a testa em silêncio preocupado, enquanto minha mãe, na verdade, riu e disse: Ah, Tracy, família realmente se ajuda. Sua irmã passou por tanta coisa. Eles estavam completamente fora da realidade. Dei meia volta e saí, me hospedando em um motel próximo. Deitada nos lençóis frios, tomei minha decisão em absoluto silêncio. Isso já não era mais algo que pudesse ser resolvido com conversas. Era uma guerra por tudo que era meu. Quase não consegui dormir naquela noite. Na manhã seguinte, fui direto à delegacia local. Se eu explicasse toda a situação, talvez eles pudessem tirar minha irmã por invasão de propriedade. Uma esperança fraca, mas era a única que me restava. Mas a reação do policial de meia-idade na recepção destruiu completamente minhas expectativas. A princípio, ele ouviu com simpatia. Mas, ao saber que a intrusa era minha irmã e que ela havia recebido a chave de nossa mãe, a expressão dele mudou para uma indiferença cansada. Ah, então é um assunto familiar. Tenho certeza de que sua irmã tem seus motivos. Ao invés de escalar a situação, talvez fosse melhor sua família se sentar e conversar. Mal podia acreditar no que estava ouvindo. Conversar? Com aquela família absurda, o que ainda há para discutir? Eles não são pessoas com quem se possa raciocinar. Minha propriedade foi invadida. Levantei a voz, e ele repetiu sua linha padrão. Receio que haja pouco que possamos fazer. Como sua mãe deu a chave a ela, seria difícil provar a intenção de entrada ilegal. Isso se enquadra no que chamamos de disputa civil doméstica, e a polícia não tem autorização para intervir. Sinto muito. As palavras dele caíram como um veredito, um frio desprezo daquilo que eu havia pensado ser minha última linha de defesa. Ao sair da delegacia, entorpecida e furiosa, senti desespero. E por baixo dele, algo mais forte, uma raiva silenciosa, ardente. A sociedade, a lei, a justiça, nenhum deles estava do meu lado. Tudo bem. Se o sistema não me ajudaria, eu lutaria nos meus próprios termos, dentro das regras, mas com a minha própria justiça. Peguei o celular e passei pela lista de consultores jurídicos da empresa até encontrar o nome que precisava: Robert, um advogado conhecido por sua experiência em disputas imobiliárias. Por sorte, ele pôde me atender ainda naquela tarde. Organizei a linha do tempo dos fatos e fui direto ao escritório dele. Vê-lo pessoalmente, e não apenas por uma tela, com um olhar afiado e firme, já me passou confiança. Ele ouviu tudo sem interromper e, em voz calma porém decidida, disse: a polícia estava certa em uma coisa. Isso é uma questão civil, e, no direito civil, prova é tudo. Emoção e simpatia não pesam no tribunal. Tracy, sua luta para recuperar sua casa começa aqui. As palavras dele acenderam um fogo em mim. Não havia mais espaço para a pena de mim mesma. Eu reuniria as armas necessárias para vencer no campo de batalha do tribunal. Provas, hein? Repeti, pensativa. Mas eu não consigo nem entrar livremente na casa. Como vou coletá-las? Robert sorriu, como um estrategista revelando a primeira jogada. Há um jeito. Você não precisa confrontá-la diretamente. Precisa golpear no ponto em que ela menos espera, legalmente. O plano dele era o seguinte: eu diria à minha irmã que estava refinanciando a hipoteca e que o banco exigia uma vistoria oficial do imóvel. Seria uma desculpa totalmente plausível, um procedimento normal para qualquer proprietário. Como minha irmã não era a proprietária, ela não tinha autoridade para impedir a avaliação.
O avaliador, na verdade, um investigador de confiança contratado por Robert, faria uma inspeção completa enquanto eu o acompanharia como a dona da casa. O objetivo era documentar cada canto da casa em fotos e vídeos de alta qualidade, registrando integralmente o estado dos danos. Ela provavelmente vai resistir no começo, disse Robert, mas se você avisar que obstruir uma avaliação oficial do banco pode prejudicar a posição legal dela, ela não terá opção a não ser aceitar. Ele estava absolutamente certo. A princípio, minha irmã tentou ganhar tempo, resmungando que estava ocupada. Mas quando disse que meu advogado notificaria o banco se ela se recusasse, ela consentiu a contragosto. Alguns dias depois, eu estava mais uma vez em frente à minha casa. Desta vez, com o avaliador ao meu lado. Quando minha irmã abriu a porta, lançou-me um olhar rápido e virou-se com um senho amarrado. Mas eu já não me importava. Mantendo a compostura, acompanhei o investigador para dentro. Ele percorreu os cômodos de forma metódica, prancheta na mão, filmando tudo com uma câmera pequena, porém potente. Precisamos registrar o estado de cada ambiente para fins de avaliação, disse em tom profissional. Minha irmã não desconfiava de nada. Cada mancha no chão, cada marca de giz nas paredes, cada centímetro do quarto principal agora afogado em um rosa berrante foi documentado com cuidado e minúcia sob o pretexto de uma vistoria oficial. Enquanto ela permanecia alheia, olhei para suas costas e pensei baixinho comigo mesma, mais alguns movimentos e será checkmate. Naquele mesmo fim de tarde fui direto ao escritório do Robert. Transferi os vídeos e fotos para o computador dele. Ele se inclinou para frente, estudando cada imagem com atenção, especialmente as paredes rabiscadas e o quarto principal profanado. Uma ruga profunda formou-se entre as sobrancelhas de Robert, e vi-o mudar não para surpresa, mas para uma raiva profissional e contida. Então ele me fez uma pergunta incisiva. Excelentes provas. Mas me diga, Tracy, você tem alguma comprovação de como a casa era antes dos danos? Tenho, respondi de imediato. Eu estava tão feliz quando comprei o imóvel que fotografei cada canto como se fosse uma reportagem de revista. Abri meu laptop e compartilhei uma pasta na nuvem intitulada Minha Casa. Lá dentro havia imagens de uma sala de estar impecável, pisos elegantes de nogueira e um quarto principal sereno, com paredes em um bege clarinho. Robert alternava entre as fotos e o vídeo dos danos que eu havia mostrado a ele, assentindo satisfeito. Perfeito. Com isso, podemos provar além de qualquer dúvida a intenção maliciosa. Não há espaço para debate. Eles jamais vão esperar que você tenha evidências tão completas. Essa será nossa arma mais forte. Em seguida, traçou o primeiro passo de nosso contra-ataque. Primeiro, com base nessas provas, vamos exigir imediatamente que eles desocupem o imóvel. Vamos enviar uma carta registrada com confirmação de recebimento para sua irmã e seus pais. O aviso conterá 2 pontos. Primeiro, uma ordem de desocupação imediata e segundo, um alerta de que todos os danos à propriedade serão avaliados após a entrega das chaves e que o custo total da restauração será reivindicado por meios legais. Ainda não vamos especificar nenhum valor monetário. A incerteza tornará a medida ainda mais intimidadora. Assenti firmemente. Sim, acabar com a ocupação ilegal vinha em primeiro lugar. Cerrei o punho com força, sentindo que, finalmente, podia erguer a bandeira do meu contra-ataque. No dia em que o aviso devia ter chegado, meu celular não parava de vibrar no quarto do motel. Chamadas e mensagens da minha mãe e da minha irmã inundavam a tela como uma tempestade. Como Robert havia aconselhado, apenas olhei friamente para os nomes. Sem respostas, sem explicações. Quando não atendi, as notificações de correio de voz começaram a se acumular. Mais tarde, durante uma breve pausa no trabalho, coloquei os fones de ouvido e apertei play. Tracy, o que diabos está acontecendo? Acabei de receber algum tipo de carta de um advogado. Você está expulsando sua irmã e ameaçando processar por danos? Você é louca, processando sua própria família? A voz da minha mãe soava estridente, quase histérica, cheia não de preocupação pelo que eu havia sofrido, mas de indignação porque seu pequeno plano havia desmoronado. Em seguida, veio a vez da minha irmã. Soluços falsos permeavam cada palavra. Tracy, como você pôde fazer isso comigo? Conosco? Não tenho para onde ir com meus filhos. Não precisava tornar tudo tão sério, trazendo um advogado.
Por favor, vamos apenas conversar. Não faça isso comigo, tá? Mas as palavras dela escorregaram sobre mim como chuva no vidro. Era o mesmo velho ato que ela havia aperfeiçoado ao longo dos anos, se fazendo de vítima para manipular os outros por culpa. Se ela realmente quisesse conversar, não teria invadido minha casa nem destruído meus pertences em primeiro lugar. Tudo se desenrolava exatamente como Robert havia previsto. Eles vão tentar te abalar emocionalmente primeiro. Não dê a eles nenhuma vantagem. O profissionalismo calmo dele era meu escudo. Desliguei o celular, respirei fundo e soltei o ar lentamente. Chega de fazer parte do drama familiar deles. Vários dias se passaram desde que comecei a ignorar completamente suas mensagens. O escritório do Robert me informou, como esperado, que minha mãe e minha irmã haviam ligado repetidamente, exigindo falar comigo. Ele resumiu as mensagens delas em um e-mail conciso. Sua mãe insiste que você perdeu a cabeça e que levar uma disputa familiar ao tribunal é uma loucura. Sua irmã alega estar em dificuldades financeiras e incapaz de se mudar imediatamente. Nenhuma delas demonstra qualquer intenção de cumprir nossa exigência. Não fiquei surpresa. Eu não esperava que elas se entregassem facilmente. Estava claro que minha irmã faria uso total de sua posição de vítima para tentar conseguir o que queria. Mas Robert já estava 2 passos à frente. Nesse caso, disse ele, avançaremos para a próxima etapa. Vamos entrar com um pedido de liminar no tribunal solicitando a desocupação imediata. Uma vez concedida, torna-se uma ordem judicial, o que significa que oficiais de cumprimento podem removê-la legalmente do imóvel. Concordei sem hesitar. Não havia razão para misericórdia. Elas haviam pisoteado minha boa vontade e violado minha propriedade. Agora enfrentariam as consequências legais. O processo da liminar avançou rapidamente. Minhas provas, as imagens do antes e depois, foram decisivas. Um conjunto mostrava a devastação que eu havia registrado ao voltar para casa, o outro, as fotos impecáveis da minha pasta Minha Casa. A casa como deveria ser. Colocadas lado a lado, tornavam a verdade inegável, um lar bonito destruído deliberadamente por despeito. O tribunal decidiu rapidamente a meu favor e emitiu uma ordem de despejo contra minha irmã. Mais tarde, soube por um vizinho o que aconteceu quando o oficial de justiça chegou para fixar o aviso na porta. Foi uma cena e tanto, Tracy. Sua irmã correu para fora, completamente pálida, encarando aquele papel como se fosse uma sentença de morte. Finalmente, confrontada pelo poder absoluto da lei, um território onde sua manipulação emocional não tinha peso, ela parecia, pela primeira vez, compreender a realidade de sua situação. Naquela noite, meu telefone tocou novamente. Desta vez, era meu pai. Meu pai havia permanecido em silêncio durante toda a confusão. Ele não impediu a fúria da minha mãe e da minha irmã, nem participou ativamente dela. Simplesmente escolheu olhar para o outro lado. Então veio sua primeira ligação em meses. Tracy. A voz dele ao telefone soava fraca e exausta. Por favor, você pode parar com isso. Eu entendo como você se sente, mas processar sua irmã, processar a família, não podemos enfrentar o mundo assim. Sua mãe já está destruída. Não torne isso maior do que é. Era um apelo. Mas por trás daquelas palavras não havia empatia pela minha dor. Era proteção, uma tentativa egoísta de preservar a paz deles e a imagem pública da família. Pai, você está dizendo isso para mim? Para a mulher cujo quarto foi destruído? Não para a irmã que ocupou minha casa ilegalmente ou para a mãe que permitiu isso? Diante da minha pergunta silenciosa, ele gaguejou. A ligação com meu pai terminou sem resolução. Ele continuava repetindo. Somos família. Não faça cena. E nunca mencionou os danos causados a mim ou a ferida que deixaram. Quando desliguei, suspirei, não de raiva, mas de compaixão. O medo dele de agitar o barco havia, na prática, permitido o comportamento da minha mãe e da minha irmã. Decidi ali mesmo que não esperaria nenhum tipo de justiça dele como pai. A liminar provisória previa um prazo de desocupação. Minha irmã sairia voluntariamente ou lutaria até o fim? Observei a situação do meu quarto no motel, prendendo a respiração. Segundo as atualizações de Robert, minha irmã correu para encontrar um advogado e tentou montar uma defesa.
Mas, com as evidências tão pesadamente a nosso favor, as chances dela eram mínimas. No dia anterior ao prazo de despejo, recebi uma mensagem da minha irmã, cheia de ódio. Você arruinou minha vida. Você vai me jogar na rua com o bebê que carrego e meus outros 3 filhos, não vai? Seu demônio. Gente como você não merece um lar quentinho. Tomara que você congele e morra sozinha naquela casa enorme e vazia. Surpreendentemente, não senti raiva ao ler aquilo, apenas profunda pena. Mesmo assim, ela culpava toda a desgraça dela em mim. Encaminhei a mensagem direto para o Robert sem responder, apenas intitulei o e-mail, Mensagem da minha irmã para seus registros. Ao meio-dia do dia seguinte, prazo final do despejo, Robert me enviou uma breve mensagem. Em algum momento depois das 11 horas de hoje, confirmamos que sua irmã e as crianças desocuparam o imóvel. Parabéns, Tracy. Sua casa foi devolvida a você. Quando li aquela linha, o nervo tenso do estresse dentro de mim arrebentou. Mas não havia tempo para sentimentalismos. Recuperar a casa era apenas o começo da luta de verdade. Fiz check-out do motel imediatamente e voltei para casa. O interior estava pior do que eu temia, e vê-lo apenas endureceu minha determinação. Contactei Robert de imediato e, sob sua orientação, comecei os preparativos finais para exigir indenização. Havia os orçamentos dos empreiteiros para a restauração e um inventário que compilei cuidadosamente um registro de cada item que ela jogará fora, cruzado com as fotos da minha pasta Minha Casa, enquanto eu lembrava de cada peça e sua história. O total dos danos somou um valor suficiente para comprar uma casa usada em uma cidade regional, um montante que minha irmã jamais conseguiria pagar. Robert redigiu a carta de cobrança final, documentando a montanha de provas e o montante. Enviaremos isso à sua irmã novamente como carta registrada. Prazo de pagamento, 30 dias. Se não cumprirem, entraremos com ação civil imediatamente. Não haverá escapatória. Alguns dias depois, minha mãe ligou com a voz fina e amedrontada. Tracy, por favor, eu imploro, pare. Ela não consegue pagar uma quantia dessas. Se algo for penhorado, ela não vai sobreviver. E as crianças? Você está disposta a deixar seus sobrinhos e sobrinhas sem teto? Como pode ser tão insensível? Lá estava aquilo de novo, as crianças usadas como escudo. A tática padrão da minha mãe. Mãe, você devia ter dito isso antes dela destruir meu quarto. Eu disse que ela estava preocupada com as pessoas erradas, se realmente se importasse com o futuro dessas crianças, deveria parar de fugir dos próprios erros e mostrar a elas uma mãe que assume responsabilidade. Minha mãe respondeu que eu era fria e que ela está arrependida. Retruquei que quem realmente se arrepende não contrata advogados para brigar até o fim. Cansei de conversar com a família fora do conselho, dei tchau e encerrei a ligação. Foi provavelmente a última conversa de verdade que teríamos. Silenciosamente, apaguei o nome da minha mãe do telefone de forma permanente. Com a aproximação do prazo de pagamento, Robert me ligou e disse que havia notícias do outro lado. O advogado deles afirmava que não poderiam pagar o valor exigido e pedia uma redução substancial, se não pagassem, entrariam com pedido de falência. Falência é a ameaça mais baixa e eficaz que ela poderia usar, e ela estava disposta a empregá-la. Se declarasse falência, a indenização que eu pudesse recuperar poderia se reduzir a quase nada ou, no pior cenário, desaparecer por completo. Por um instante senti o sangue subir à cabeça e quase perdi as forças. Depois de destruir meu lar e minha vida, ela pretendia agora se esconder atrás da lei para escapar das consequências. A audácia me deixou sem palavras. Sentei em silêncio por alguns segundos, com emoções girando violentamente dentro de mim, raiva, decepção, impotência. E então, surgindo do caos, uma resposta clara, entendi, disse, forçando a voz a se manter firme. Então, Robert, prossiga com o processo. Não me importo se não recuperar um único centavo. Quero que as ações dela sejam julgadas em um tribunal, publicamente, oficialmente. Quero que a impossibilidade de escapar da responsabilidade fique gravada na vida dela na forma de uma sentença. Depois de uma breve pausa, Robert respondeu com um tom que trazia respeito contido. Foi uma excelente decisão, Tracy. Eu ia sugerir o mesmo. Na verdade, o advogado adversário pareceu hesitante. Ele sabe que não tem chance de vencer. A palavra falência foi, acredito eu,
apenas um blefe para abalar sua determinação. Se nos mantivermos firmes e não ceder, elas não terão escolha a não ser ceder. A palavra dele me deu firmeza. Isso já não era mais sobre dinheiro. Era sobre recuperar minha dignidade, minha vida, meus limites. Instrui formalmente Robert a prosseguir com o processo. A negociação havia terminado. Agora caberia ao tribunal falar a verdade. E eu sabia que essa decisão romperia qualquer vínculo frágil que ainda restasse entre mim e minha família. Mas não sentia arrependimento. O aviso de que iríamos para o litígio chegou ao advogado da minha irmã. E, exatamente como Robert previra, a ameaça de falência desmoronou. Alguns dias depois, Robert recebeu uma mensagem do advogado dela que poderia quase ser chamada de rendição total. Eles estão dispostos a pagar o valor integral solicitado, mas como um pagamento único é difícil, pedem para pagar em parcelas. Como você gostaria de prosseguir? Parei um momento para considerar o relatório de Robert. Eu poderia levá-las ao tribunal, vencer decisivamente e destruir a pouca reputação que ainda lhes restava. Mas meu objetivo não era arruinar minha irmã socialmente. Tudo o que eu sempre quis foi restaurar meus direitos e fazê-la assumir a responsabilidade pelo que havia feito. Aceitarei o pagamento parcelado, respondi, mas sob duas condições. Primeiro, um dos meus pais deve atuar como coavalista. Segundo, se ela atrasar qualquer parcela, mantenho o direito de exigir imediatamente o saldo restante. E quero que tudo seja registrado como documento público notariado. Era o prego final, aquele que garantia que elas nunca poderiam fugir novamente. Aceitaram os termos. Algumas semanas depois, eu estava no escritório de Robert assinando uma pilha de papéis. Nunca mais vi minha irmã. Tudo foi resolvido silenciosamente pelos advogados. E, assim, minha longa e exaustiva batalha chegou ao fim. Reparei a casa sem demora. As paredes rosa do quarto foram repintadas em um branco suave e tranquilo, e os riscos no chão foram restaurados. Peça por peça, substituí os móveis perdidos. Desta vez, escolhendo apenas o que eu realmente amava. O que me trazia paz. A casa não apenas foi restaurada, mas transformada, mais próxima do lar que sempre imaginei. Mas a família que perdi jamais poderia ser recuperada. 1 ano se passou. Minha irmã realizou todos os pagamentos em dia, cada transferência chegando silenciosamente na minha conta todo mês. Esse é agora o único fio que ainda nos conecta. Não houve nenhuma palavra dos meus pais. Mas recentemente, uma amiga da universidade, hesitante e curiosa, me contou o que havia visto. Eu encontrei sua irmã e sua mãe em uma loja de descontos. Sua irmã parecia exausta. As roupas estavam gastas, ela segurava o bebê e gritava com as outras crianças enquanto corriam pela loja, e ainda berrava com sua mãe: "Por que não temos dinheiro? Não consigo nem comprar roupas para as crianças." Sua mãe parecia tão velha, tão cansada. Continuava murmurando: "Não temos dinheiro nenhum. Nenhum mesmo." As pessoas estavam olhando, era difícil de assistir. Ouvi e não senti nada além de quietude. Sem pena, sem triunfo. Então é assim que as coisas estão. Percebi que minha irmã ainda fecha os olhos para as consequências de suas próprias escolhas e descarrega a frustração em nossa mãe. Minha irmã não mudou nada, e meus pais, que a sustentaram por tanto tempo, agora pagam o preço literalmente como fiadores dela, sacrificando a própria estabilidade nesse processo. Esse é o caminho que escolheram. Minha casa agora permanece quieta e pacífica, uma fortaleza minha. É meu santuário e a prova da luta que enfrentei para proteger minha vida. Talvez eu tenha trocado a ilusão de família para recuperá-la de outra forma. Mas não tenho arrependimentos. Essa calma, esse silêncio, é a paz que conquistei defendendo minha dignidade e meu lar. Até laços de sangue têm limites que jamais devem ser ultrapassados. E, às vezes, para proteger esses limites, é preciso escolher lutar. Neste castelo silencioso, continuarei vivendo nos meus próprios termos.